Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículo bem conhecido, verso de número 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero pregar nesta noite sobre um tema, aleluia, que o tema na qual vou pregar a palavra do Senhor é: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus amados irmãos, como eu já falei nesta noite, nós vemos aí de 2 semanas pentecostais abençoadas, aonde o nosso Senhor, Ele se revelou em nosso meio de uma forma muito maravilhosa, aonde nós vimos a glória de Deus, aleluia, ser revelada aqui neste lugar. O Senhor, Ele renovou, o Senhor restaurou vidas aqui nesse lugar, e a promessa dEle ainda está de pé para a igreja, aleluia, como nós vimos na palavra do Senhor. Ou seja, diante da semana pentecostal, quando nós iremos realizar uma semana pentecostal, o intuito da igreja a realizar uma semana pentecostal é para ver a igreja reunida, adorando, bendizendo ao nome do Senhor, é ver a igreja buscando fortalecimento diante da presença do nosso Deus, é de ver crente ser renovado, de crente receber os dons espirituais, de ser batizado no Espírito Santo. Esta é a intuição, aleluia, da igreja quando reúne-se para realizar uma semana pentecostal. É do Senhor renovar aqueles crentes que estão, aleluia, cabisbaixo, até mesmo muitas das vezes pensando em parar, estacionar na caminhada, mas na semana pentecostal a presença do Senhor é real, é notória em nosso meio. A igreja testemunha da semana passada, nós vimos aqui um mover, uma glória dos céus sendo revelada neste lugar, e só quem perdeu foi quem não veio, quem deixou de vir e de sentir a presença gloriosa do nosso Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor nosso Deus, quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, nós vamos ver a igreja do Senhor, que todas as promessas que foram feitas aos profetas, aos homens de Deus naqueles dias, elas se cumpriram literalmente, aleluia, na vida daqueles servos fiéis. Eram homens ousados, eram homens cheios do Espírito Santo, eram homens que tinham a presença do Senhor nosso Deus. Quando nós olhamos lá no livro de Gênesis, até o livro do profeta Malaquias do Velho Testamento, nós vemos isso se confirmando na vida daqueles homens cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, e Deus usava aqueles homens, igreja, de uma forma muito gloriosa. Mas a palavra do Senhor vai dizer que nenhum deles falava em línguas estranhas, nenhum deles eram batizados no Espírito Santo, mas eram homens cheios do Espírito Santo, eram cheios do poder de Deus. Me dê uma prova, irmãos. A palavra do Senhor diz que certo dia, aleluia, Sansão ia com seu pai, aleluia, a uma certa cidade, e de repente um jovem leão atacou Sansão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu sobre ele, e ele rasgou aquele leão. O Espírito habitava na vida daqueles homens, e eles eram usados, todos eles, por Deus, com poder, com unção, com graça, com ousadia. Eram homens cheios da presença de Deus. Aqueles homens, pastor, quando eles abriam as suas bocas para profetizar, podia a igreja esperar que o sobrenatural de Deus acontecia. Aleluia, como diz a palavra do Senhor. E o profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículo de número 14, Ezequiel disse:
e porém em vós o meu espírito, aleluia, aquele mesmo espírito que usou todos aqueles homens, é o mesmo que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, tem usado essa igreja, e ele na semana passada se fez presente aqui nesse lugar, renovando crentes, aleluia, avivando e concedendo dons espirituais, curando pessoas aqui neste lugar. Esse Espírito Santo, ele não mudou. Todos eles tinham o Espírito de Deus em suas vidas e eram cheios da presença do Senhor. Cadê a igreja que quer ser cheia do Espírito Santo nesses últimos dias? A promessa está de pé, a promessa foi profetizada e ela está de pé para a minha e a tua vida. Sabe o que é que acontece? É que muitos não querem mais ser cheios da presença de Deus, é por isso que não estão mais nem aí, mas nós fomos chamados para ser cheios da presença do nosso Deus. A palavra do Senhor vai dizer para nós, igreja, que no dia que o sábio Salomão, ele foi inaugurar o templo de Salomão, a palavra do Senhor diz que, aleluia, Salomão, ele mandou trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus. Naquele dia, igreja, aí aconteceu uma grande festa, era um grande culto diante daquele templo, aleluia, e a palavra do Senhor vai dizer que trouxeram a Arca da Aliança, e quando a palavra do Senhor diz, e quando o culto começa, sabe quem era o levita responsável por aqueles louvores, irmão Benício? Era Asaf. Asaf era o homem responsável por comandar os louvores. Imagino eu que naquele momento, quando Asaf vai começar a louvar os louvores, juntamente com os levitas, uniformemente, a palavra do Senhor diz que quando eles começam a tocar as suas trombetas, as suas harpas, aleluia, ali naquele santuário, a palavra do Senhor diz, aleluia, que desceu uma nuvem, pastor, sobre aquele templo, sobre aquela casa, e a casa do Senhor foi cheia da glória, aleluia. Eu posso contemplar nessa noite que aquela mesma glória que desceu sobre aquele lugar, foi a mesma glória que desceu aqui na semana pentecostal, aonde impactou vidas que chegaram aqui sedentas para ouvir a palavra do nosso Deus, e essa glória ainda permanece em nosso meio, porque o nosso Deus, ele não mudou, ele ainda está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, aleluia. E eu creio que durante esses últimos dias, essa glória, ela vai impactar vidas e corações que chegaram aqui nesse lugar sedento da presença do nosso Deus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque eu creio, igreja, que a glória do Senhor, ela vai encher esta casa, assim como foi, aleluia, a semana passada da semana pentecostal, e essa glória, ela vai permanecer constante na vida daqueles que foram renovados, daqueles que foram restaurados. A glória vai encher esta casa e vai haver, aleluia, um reboliço do Espírito de Deus aqui nesse lugar, porque Ezequiel profetizou e disse: e porém em vós o meu Espírito, o Espírito Santo habita na minha e na tua vida. Ele está presente aqui nesta noite. Só quem crê que ele está presente aqui nessa noite, vai haver batismo no Espírito Santo nesses últimos dias. É só para quem crê. Vai haver restauração espiritual, vai haver renovação, porque o Espírito está presente na casa. Vai haver, aleluia, um avivamento no meio do povo de Deus, na Assembleia de Deus de Quixeramobim, nesses últimos dias. Só quem crê, pois eu creio que o Senhor vai fazer esse avivamento nesses últimos dias. Levanta a tua mão nesta noite, que eu vou profetizar sobre a vida da igreja. Aleluia, aleluia. Vai haver um avivamento sobre essa igreja
nesses últimos dias, Senhor, aonde tiver uma mão levantada nessa noite, vai em encontro a esta vida, Senhor, renova esta vida, restaura, fortalece, dá força, aleluia, ajuda na caminhada, Senhor, conceda os teus dons espirituais, os teus dons ministeriais, batiza no teu Espírito Santo, Jesus, porque a promessa está de pé. Toca agora, Senhor, sobre essas vidas, aonde tiver uma mão levantada nessa noite, vai tocando, Jesus, agora, vai enchendo a tua casa nessa noite, manifesta o teu poder, deixa fluir nessa noite a glória dos céus que está descendo aqui nesse lugar. Há uma presença gloriosa do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar, porque vai haver um grande avivamento sobre esta igreja, aonde todos serão tocados pela glória do Senhor. Porque, irmão Patrício, porque o profeta Abacuque profetizou, aleluia, Abacuque profetizou sobre a cerca do avivamento, querida igreja. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Essa igreja, ela ouve a palavra, pastor Benedito, e ela teme. Então o profeta disse: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, nesta noite essa igreja, desperta esses crentes, Senhor, para estar constantemente diante da tua presença. Vai renovando nesta noite, Senhor, vai repreendendo tudo aquilo que está impedindo dos teus servos vir constantemente à tua casa. Repreenda nesta noite a frieza espiritual, Jesus, repreenda o comodismo, tira tudo aquilo para a tua igreja viver o avivamento dos últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, há uma presença gloriosa dos céus aqui nesse lugar. Eu não sei se você está sentindo, mas há um mover do Espírito Santo aqui neste lugar. O Senhor está enchendo nesta noite os vasos que chegaram sedento pela presença do nosso Deus. A palavra do Senhor diz, pastor, lá em Crônicas 7, verso 1, que acabando Salomão de orar naquela festa, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a glória do Senhor encheu a casa. Vai encher nesses últimos dias crentes que estão buscando a presença do Senhor. Os vasos que estão vazios vão se encher, aleluia, da presença do nosso Deus, e nós vamos ver e contemplar o sobrenatural de Deus nesses últimos dias, porque essa igreja vai encher de glória, essa igreja vai encher de unção, essa igreja vai encher de poder, essa igreja nesses últimos dias vai ver e contemplar o sobrenatural de Deus derramado aqui nesse lugar. Vai encher vasos aqui nesse lugar. Só quem tem o desejo de ser cheio da presença do Espírito Santo. Cadê os vasos de Deus que estão aqui nessa noite? Aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Vai tirando da tua vida tudo aquilo que está impedindo do agir e da glória de Deus ser renovada, de ser revelada sobre a tua vida. Vai tirando, porque Deus vai encher crentes aqui nesta casa com dons espirituais e com dons ministeriais, porque a palavra do Senhor diz, pastor, lá no livro de Levítico, capítulo de número 6 e versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo vai começar aqui pelo altar, o fogo vai começar pelo altar e vai tocando sobre a vida dos músicos, da senhora, da nave da igreja, dos jovens, das crianças. O fogo vai arder continuamente e não vai se apagar, porque a chama do Pentecoste ainda está viva aí dentro da tua vida. Porque a presença de Deus, ela vai fazer a igreja do Senhor, ela vai fazer com que as brasas do Espírito Santo se acendam aí dentro de você, aleluia, e o vento do Espírito Santo vai acender esta brasa, e o fogo vai pegar, quando você menos imaginar. Alguém que há dias, há tempos, não falava em línguas estranhas, vai ser renovado, vai ser restaurado. Aqueles que não foram batizados, vão ser batizados, porque o fogo
fogo vai acender e vai contagiar a igreja no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu, aleluia, como disse o versículo 11, e eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é muito mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que é que eu vejo aqui nesse versículo, irmão Edivan? Que aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, Jesus Cristo de Nazaré, está em nosso meio nessa noite, à procura daqueles que estão sedentos, que querem receber os dons espirituais e ser batizado no Espírito Santo de Deus. Aleluia! A palavra do Senhor diz para nós que a promessa já estava anunciada em várias passagens do Antigo Testamento. Quando nós vamos lá para o livro do profeta Joel, o profeta que profetizou acerca, aleluia, do avivamento, Joel capítulo 2, versículo de número 28, ele diz: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Aí ele ainda completa, aleluia, também sobre os servos e servas, aleluia, naqueles dias derramarei o meu espírito. A quem é, aleluia, quem é que ainda está esperando essa promessa de ser cheia da presença do Senhor? A promessa é para você, ela foi profetizada, ela ainda está de pé para mim e para você, porque o profeta Isaías disse: porque derramarei água sobre o sedento. A Isaías continua dizendo: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Aleluia! Como bem diz a palavra do Senhor, a promessa, ela foi feita pelo Pai que é Deus, aleluia, ela foi reanimada pelo Filho Jesus, lá em Lucas, como nós vimos a palavra do Senhor dizer para nós, e ela foi realizada pelo Espírito Santo, lá em Atos capítulo de número 2, mas em Lucas 24, 49, a promessa que Jesus fez para os seus seguidores: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Cadê a igreja que tem promessa que está aqui nesta noite? A promessa está de pé para a tua vida. Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai aleluia, em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quem quer poder nessa noite? Quem quer poder nessa noite? Então busca a presença do Senhor. Jerusalém simboliza a casa do Pai, Jerusalém simboliza a igreja. Fica na presença do Pai, não se desanima diante dos desafios da caminhada. Tudo que for lançado contra ti, como foi dito o versículo que André leu nesta noite, lá em Isaías, aleluia, 54, 17, toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, porque o Senhor vai combater contra a minha, tua vida, e Ele vai nos conceder aquilo que nós temos pedido a Ele. Jesus aqui, Ele manda os discípulos permanecerem em Jerusalém e não agirem precipitadamente. A promessa havia sido anunciada em Joel pelo Pai Deus. Jesus, aleluia, estar anunciando aos seus discípulos a promessa em Lucas 24, 49. Ele disse: não vão antes de receber o batismo, não vão antes de ser, aleluia, receberem poder do céu, porque ele sabia que os discípulos partissem para fazer a obra sem o revestimento, sem o poder, facilmente eles seriam derrotados, mas eles tinham que esperar o cumprimento da promessa, até que do alto sejais revestido de poder. O poder do alto refere-se aqui, igreja, ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é Ele, o Espírito Santo, que capacita o crente, é o Espírito Santo que renova, é o Espírito Santo que fortalece, é o Espírito Santo, aleluia, que restaura, é o Espírito Santo que dá força para nós fazermos a obra, a missão do Senhor. Como diz Atos
1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, como bem diz o versículo, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. O poder é para aqueles que buscam o Senhor constantemente. Louvado seja o nome do Senhor. Aí João Batista, ele está lá no deserto, batizando nas águas. João Batista, ele prepara ali o caminho para o Messias, igreja, mas já anuncia a sua missão, aleluia, mas já anuncia que a sua missão é apenas introdutória, porque após ele viria um que iria dar continuidade, e que era muito mais poderoso do que ele. O batismo com água naqueles dias era apenas um símbolo de arrependimento. João anunciava à igreja algo muito mais poderoso, algo, aleluia. João anunciava a chegada do, aleluia, de algo maior do que o seu batismo com água, porque ele disse: aquele que vem após mim é muito mais poderoso do que eu, é ele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quem tem o desejo de ser batizado aqui no Espírito Santo, pois aquele que batiza estará aqui nesta noite. Se você tem o desejo, você tem buscado, então te prepara para ser impactado por este poder nesses últimos dias. João, ele apontava para Jesus, que batizaria com algo sobrenatural e transformador, o Espírito Santo e fogo. Esse batismo não é apenas um ritual exterior, mas é uma experiência sobrenatural, profunda, capaz, igreja, aleluia, como bem diz aqui o versículo, de renovar o crente, de santificar o crente e preparar o coração do homem para viver o sobrenatural de Deus nesses últimos dias.